Olá, Preacast, sejam bem-vindos a mais um encontro. Nós estamos aqui, né, com os nossos preás e hoje nós vamos discutir sobre um livro muito conhecido, né, e muito famoso e ganhador de vários prêmios. Mas aí antes, como de costume, eu vou apresentar o pessoal. Ilka, Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Heloísa, Olá, pessoal! Alê Olá, pessoal, tudo bem com vocês? e Alisson. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, minha gente, nosso encontro demorou um pouquinho, né? De acordo com a vida atribulada de cada um, várias demandas, mas aqui estamos. Hoje a discussão vai ser uma discussão bem perspicaz, né? Dependendo aí, uns estão demonstrando que, diante da análise do livro, gostaram, outros não gostaram, e é isso. Mas antes de aprofundarmos a nossa discussão, vamos saber um pouquinho, né, do nosso livro. Hoje é de Pedro Paramo, de Juan Rulfo, mas antes nós vamos conhecer um pouquinho desse autor na fala de Ilka Medrado. Bem, pessoal, o nosso autor, nós precisamos conhecer um pouquinho para ficar mais ou menos contextualizados com a forma com a qual ele escreveu essa obra. Então, o nosso autor dessa vez é um mexicano. O nome dele completo é Juan Nepomucemo Carlos Pérez Rufo Viscaíno, então é um nome muito grande, é o Juan Rufo. Ele nasceu em 1917 na cidade de Acapulco, no México, e já faleceu também em janeiro de 1986 na cidade do México. Ele abordava como temas principais a vida rural, a violência, a Revolução Mexicana, que é um tema bem premente em Pedro Páramo, e também a pobreza, a morte, a presença assombrosa do passado, são todos esses temas abordados não só em Pedro Páramo, mas em outras obras de Juan Rulfo. Ele tem duas principais obras, então ele não é um autor que tem uma vida muito extensa na literatura, são obras que são consideradas obras-primas, mas são apenas duas, que é O Planalto em Chamas, que ele escreveu em 1953, foi o ano de publicação, e Pedro Páramo, em 1955. Uma característica dele em relação ao seu estilo literário é que ele não usa de linearidade. Então, é uma narrativa bem de idas e voltas, de fluxo de consciência, às vezes remetendo a alguns eventos de flashback, e essa fusão entre personagens que são vivos e mortos. É o que a gente pode também chamar de uma literatura considerada de realismo mágico, realismo fantástico. Ele teve outras profissões que foram, além de escritor, ele foi roteirista, foi fotógrafo e também ele trabalhou como agente da imigração. Como prêmios principais na sua vida como escritor, ele recebeu o prêmio Príncipe das Astúrias, que foi no ano de 1983, que é um prêmio bastante considerado na literatura espanhola, e o Prêmio Nacional de Literatura do México, que foi em 1970. No entanto, na vida de Juan Rulfo, ele teve algumas tragédias que marcaram bastante o seu estilo de escrita. Quando ele era criança, houve uma tragédia familiar, os pais eram proprietários de terra e eles perderam sua fortuna durante a Revolução Mexicana, que nós percebemos também que é um fato que é narrado durante o livro, que posteriormente a Valesca vai falar sobre isso. E o pai dele foi assassinado em 1923 e logo 4 anos depois a mãe faleceu de um ataque cardíaco em 1927.
Com tudo isso, durante também a Guerra Cristeira, os tios dele, 2 tios foram assassinados e foram fatos sucessivos que marcaram bastante a vida de Juan Rulfo. Depois dele ter ficado órfão, ele foi mandado para um orfanato em Guadalajara e também chegou a frequentar um seminário, mas foi por um breve período de tempo. Como eu referi, as principais obras dele são O Planalto em Chamas e Pedro Páramo, e ele foi bastante reconhecido na literatura espanhola como um todo e também, por conseguinte, na literatura mundial. É isso. Ele deixa um legado que continua a inspirar gerações e gerações de leitores e escritores pelo mundo. É isso. Com biografia extensa, né? Vamos ver as notas. E agora nós vamos ambientar um pouquinho, né, os nossos preazetes com um resumo do livro com Heloísa, que eu só chamo de Vavá. Então, gente, eu acho que é bom avisar, né, que a partir daqui esse podcast começa a ter alguns spoilers sobre a obra. Então, para quem não gosta de spoiler, para aqui, lê o livro, mas depois volta para escutar o restante, porque vale a pena. Como o Yuka disse, Pedro Páramo ele foi lançado em 1955, né, no México, ainda lidando com as consequências da Revolução Mexicana, que foi de 1910 a 1920. E a obra, ela reflete um país que foi muito marcado por desigualdade social e rural, especialmente no interior, a violência e a opressão exercida pelos latifundiários e a desilusão com os resultados da Revolução. E agora, assim, eu vou falar bastante porque esse livro ele tem muitas idas e vindas e muitos detalhes que precisam ser mencionados para vocês conseguirem se habituar, né, no livro. O romance ele começa com a chegada do Juan Preciado a Comala, uma cidade que se encontra deserta e meio fantasmagórica até. Ele vai até o vilarejo para cumprir uma promessa, né, que ele fez para a mãe antes que ela falecesse. A mãe dele se chama Dolores Preciado e no leito de morte ela pede que ele encontre o pai, o Pedro Páramo, para cobrar o abandono que ele deixou eles, porque ele realmente abandona a mãe e o filho. E ali, logo nas primeiras páginas, a gente é levado a acompanhar o Juan em sua busca. No entanto, o narrador ele acaba enganando um pouco o leitor, porque a gente acha que ele está falando com a gente, quando na realidade, mais para frente, a gente vai descobrir que ele está conversando com Doroteia, uma pessoa que ali é um fantasma, né? Ela se encontra morta, né? E isso a gente só vai descobrir mais para frente. E a partir daí a gente compreende que toda a história ela se passa num espaço de tempo que os vivos e os mortos eles coexistem ali naquele ambiente e o tempo cronológico ele desaparece. E a memória é a única coisa que resta. Então, assim, em Comala, o Juan, ele mergulha em um tempo que ele é circular e estático, que traz meio que essa questão da simbologia entre a vida e a morte. E aí, durante sua caminhada por Comala, o Juan ele vai encontrar os moradores antigos de lá, e todos, na realidade, estão mortos, e eles se comunicam, né, através de murmúrios, de vozes e lembranças dessas figuras. E é tanto que em alguns momentos da narrativa ela fica um pouco confusa, porque você acha que só tem duas pessoas ali naquele momento da história, e aí os murmúrios, as vozes desses espíritos, eles começam a entrar na narrativa como algo comum. E aí você acaba se deparando com o fato de que tem um outro personagem ali. E todos esses encontros com esses antigos habitantes de Comala serve para reconstruir o passado do pai dele, o Pedro Páramo, e a história trágica do lugar. Entre essas revelações, já no começo do livro, né, o Juan ele descobre que
Pedro Páramo, ele já morreu há muito tempo e que o Abundio, ele é seu meio-irmão e ele é a primeira pessoa que ele encontra lá em Comala e que esse homem, ele também assassinou o pai dele. Os diálogos entre os mortos, eles vão revelando a decadência de Comala. Então, a gente tem vários fatos que são revelados, como a morte de Miguel Páramo, que também é irmão de Juan, também é filho de Pedro Páramo, inclusive o único filho que Pedro Páramo assume, né? O assassinato de Toribio Aldrete, o casamento de Pedro com Dolores, mãe de Juan, e o amor obsessivo e destrutivo que ele tem por uma mulher chamada Susana, que é a única característica assim que ele tem que é mais humana, que assim simboliza tanto o desejo quanto a ruína de Pedro Páramo. E aí na segunda parte da história, a narrativa ela vai se voltar para o próprio Pedro Páramo. Esse personagem ele representa o poder absoluto e corrupção, muita corrupção. É tanto que eu fui pesquisar, né, sobre o nome dele e eu descobri que Pedro significa pedra e Páramo é uma planície árida, que é como se refletisse a personalidade dele, né, que é dura, vingativa, inflexível. E aí, Pedro, ele é o senhor de Comala, ele é um grande latifundiário, ele é cruel, ele domina as pessoas pela força, pela astúcia, pela manipulação das leis, das pessoas, e ele acaba se casando com Dolores, a mãe de Juan, puramente por interesse, para conseguir juntar as terras, sabe? Para realmente conseguir dominar todas as terras. E ele encarna um arquétipo de coronel latino-americano, um símbolo da elite rural autoritária que controla a vida e a morte dessas pessoas pobres que vivem lá. O único ponto de humanidade, como eu falei, né, é o amor dele por Susana, que ele é uma mulher que ele é obcecado desde a juventude, eles brincavam juntos quando eram crianças, ele era apaixonado por ela, só que em um determinado momento ela vai embora, ela precisa ir embora com o pai, e esse amor, ele se destrói. Quando a Susana morre, Pedro, ele deixa Comala sucumbir à miséria e à morte, deixando o povoado entregue ao silêncio e ao esquecimento. E parte disso acontece, né, porque ali no momento que a Susana morre, acontece meio que um luto festivo. As pessoas de Comala, elas começam a festejar, e aí Pedro fica com muita raiva, e resolve se vingar dessas pessoas. E é assim, né, que a gente tem a ruína de Comala, que se transforma em um espaço de morte e memória, onde ecoam só as vozes desses fantasmas que ficaram. E no final da história, o Juan Preciado, que é o nosso personagem principal, ele vai se juntar aos mortos, completando esse ciclo de retorno à origem, e a gente acaba descobrindo que ele morre junto com essa personagem, Dolores? Doroteia? Dolores. Junto com essa personagem. Não é nem que ele morre junto, né? Mas que ele é enterrado junto. É a Doroteia, né? Ah, Doroteia. Da Doroteia, eu fico confundindo elas. Da Doroteia, eles são enterrados juntos ali na mesma cova. E, na verdade, o começo da história, ela vem ali do final do livro. E é muito legal, assim, quando você fecha tudo e consegue entender isso. É um livro que ele precisa ser lido, de fato, do começo ao fim e com muita atenção. E é isso. Eita! Depois dessa explicação aí, vamos para o que mais importa. Vamos para as notas, e aí eu vou chamando e vocês vão dizendo aí qual vai ser a nota de vocês. Sim, vamos começar por Valesca, né? Depois de toda explicação, depois de todo enredo, eu vi que ela caprichou. Então, meu amor, qual é a sua nota para este livro? Minha nota é um 5. Ai, eita, lacro, a igreja glorifica Eu de fiquei pé, muito viu, obcecada por esse livro, gente. Eita, surpresa, viu?
Vamos lá. Ilka, qual foi sua nota para esta literatura? Eu ainda estava oscilante, mas eu acredito que eu vou dar 4,6. Tua nota quebrada, não, mulher arredonda essa nota, Específico. porque Por que 4,6 e não 4,5? 4,6. depois você explica o porquê da nota. Eita, qual vai ser meu clã, né, de detonar? Vamos lá. Ale, qual foi sua nota? Então, eu terminei de ler esse livro hoje e li de uma vez só. Tive que voltar, que não lembrava mais nada. E eu achei ele muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu vou dar 4,5, porque eu só não vou dar um 5, porque tem coisas assim que não. Tem uns pontos negativos, não é perfeito, mas é um livro muito, muito bom, na minha opinião. Traidores. Alisson, qual Sua vai ser última sua chance, nota? Araci. Sua última chance. Rapaz, para mim, eu vou dar um 3. Aleluia! Ainda bem que alguém vai puxar também na hora de detonar. Gente, eu que vos fala, minha nota será um 2,5. 2,5, gente. Eu puxei, olhei, e aí vamos ficar no 2,5. Então vamos lá, né? Já que cada um deu sua nota, vamos começar com Valesca, já que a nota mais alta foi dela, e aí, Vavá, porque o 5 faz os pontos Cara, positivos. assim, eu concordo que é um livro para ler com muita atenção. E eu raramente leio livros assim que tem essa pegada meio de terror, porque eu não sou uma pessoa muito sensível. Então eu acho que a história ela precisa ser realmente muito boa para ela me assustar ou me surpreender, né? E Pedro Páramo foi uma grata surpresa, porque é um terror que, apesar de ter os espíritos, né, os fantasmas, as coisas meio absurdas, o que realmente me aterrorizou foi a maldade humana. Eu fiquei muito em choque com as coisas que Pedro Páramo era capaz de fazer, né, com a maldade dele. Então, por mais que a narrativa ela seja algo sobrenatural, né, o que realmente assombra é a natureza humana, o poder, o abandono. O livro ele tem uns silêncios que é muito louco como ele conseguiu escrever esses silêncios, cara. Ele conseguiu ambientar o livro muito bem. E é um livro para ser, eu concordo, é um livro para ser lido com muita atenção. Por isso que, tipo, talvez se você tenha lido rápido, tenha tido tanta dificuldade, porque às vezes você precisava ler o capítulo inteiro para conseguir entender quais eram os personagens que estavam participando ali, ficar puxando a cronologia das coisas. E no final do livro, eu terminei e eu falei, caramba, eu preciso ler de novo para agora começar a juntar todas as minhas conexões para falar, tipo, eu terminei de ler o livro, e aí ontem à noite eu assisti o filme, e aí eu ia pescando as coisas e falando, sim, era isso, meu Deus, Sim, ele deu sim, tantos sinais, sim. realmente, agora faz total sentido. E eu achei essa construção, assim, tão inteligente, sabe? Você vai lendo e achando confuso, só que no meio da história ele foi deixando várias pistas do que ele realmente queria estabelecer ali pra você, tipo, quando você chega no final e fala, caramba, ele tá morto. E, tipo assim, ele deixa claro que ele tá morto desde o começo do livro. Você só não percebeu, sabe? Então, assim, eu achei genial, gente. Que livro. Eu fiquei impactada. Muito bem. Ilka, e aí? Porque o 4,6. Bem, eu gostei muito do livro, porque, primeiramente, porque ele traz essa questão do estilo referente ao realismo mágico. Então, você está ali numa realidade que, no início, você tem aquela coisa palpável, é a realidade como é dada, que é um filho que vai em busca de trazer o que é seu de direito diante da morte de uma mãe.
Só que aí o que é que me surpreende? Já o pedido da mãe. A mãe vai embora, o pai, enquanto eles estão fora, nunca se responsabilizou pelo aquele filho. Ela viveu independente, primeiro na casa da irmã e depois por conta própria. E ela pede ao filho que, mesmo conhecendo o marido, como é o ex, nesse caso, ela pede que o filho vá resgatar o que é dele. Só que ela salienta, ela diz: eu não quero que você peça o que é dele, mas o que é seu de direito. E o que era dele de direito? Então aí já tem uma grande interrogação. E o que me chamou a atenção, minha nota vai no sentido desse enredo. Eu acho que esse resgate que Juan Preciado gostaria de fazer foi. Eu gostei porque foi um resgate falho. Ele intentou todo um projeto de conhecer o pai e conhecer as raízes, que a mãe falava com tanta beleza, desse passado idílico, dessa vida boa que ela tinha, e quando ele chegou, o que foi que ele descobriu? Aridez e uma terra que era uma terra madrasta. Não era nada daquilo que a mãe falava. Então, eu acho que houve essa descida dele até esse confronto com essa figura do pai, que desde o início, quem é que ele encontra logo? Um irmão, meio-irmão, que está ali como um atravessador. Então, daí você já tem aquele susto. Poxa, o filho de Pedro Páramo, essa figura, está numa situação dessa, e aí ele vai descobrindo diversas coisas, e nesse enredo, o que eu achei interessante foi toda a imagem que vem, porque muitas vezes eu lia e eu me colocava na posição de quem estava apalpando as paredes, parece que a cidade falava, então a cidade ganhou personalidade. Ela também era um personagem desse enredo, que eu achei também que foi algo bastante rico. E era como se a cidade fosse uma personagem e que desse também vazão a diversas vozes. Então, essas vozes, esses murmúrios, e a riqueza de você ser sempre chamada a atenção. Tava um diálogo e de uma hora para outra surgiu uma voz. Então, você tinha que ir atrás de saber quem era essa voz, de onde vinha, quem era que estava falando agora. E eu acho que mais rico ainda quando a gente descobre que há uma fusão entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, que foi o que me fascinou bastante no livro. E outra coisa que eu acho que foi para arrematar foi depois você descobrir que Juan Preciado encontra com Doroteia, que é a louca, e aí eu fui fazer uma viagem que era o louco, qual é a figura, o arquétipo do louco no tarô. Então, ele é aquele que ri de si próprio, mostra a realidade, mostra a desgraça. Então, ele é um espelho daquela realidade. E ali é como se Juan Preciado, quando se vê naquela cova da louca da cidade, a considerada a escória, aquela que não valia nada, mas que testemunhava tudo que se passava em Comala, é como se ele se visse nu. Eu vim aqui, tentei tudo isso, todo esse resgate, e agora, estou nessa situação de um morto também. Então, para mim, arrematou a história. Eu gostei muito do enredo, então por isso eu dou 4,6. Muito bem. Alisson, diretamente da sua nave. Vamos lá, agora a nota de Ale. O porquê, Ale, do 4,5? Quais foram seus pontos positivos? Gente, sei nem o que falar depois do que essas duas falaram, né? Nossa. Mas meu ponto de detonação eu tenho. Continua, né? Tô brincando. Então, eu comecei a ler o livro logo depois que a gente terminou o livro do encontro anterior, né? E eu achei muito interessante o primeiro capítulo, assim, porque ele traz uma mística, né? Um mundo mágico. Você vê assim o cara tá andando por uma trilha, encontra uma pessoa desconhecida, vai para uma cidade distante, sabe? Aí, nossa, eu achei isso muito legal. E isso se manteve ao longo do livro. Hoje eu li tudo de uma vez, eu tive que retomar desde o início que eu não lembrava mais nada.
E para ser uma leitura produtiva, você só pode ler o livro. Não tem como ler o livro, ouvir música, ler o livro, assistir algum... Não tem, você tem só que ler o livro. E eu anotei todos os personagens que iam aparecendo e fazendo essas relações entre eles. E como o Valesca falou, é bem interessante você pegar e ver, então essa é isso, então aquele que foi enforcado lá é esse, essa é a história dele. É bem legal que ele foi montando um quebra-cabeça com as histórias, eu gostei bastante disso. Mas, assim, o que eu gostei muito, assim, foi a ambientação na cidade, como o Milka falou. Eu acho que me lembrou um pouco aquele livro do Érico Veríssimo, dos mortos, Incidente Antares, assim. Eu ficava em dúvida se o Juan estava vivo, se ele já tinha morrido e ido o fantasma dele para a cidade, mas sim, fica claro que é uma cidade predominantemente habitada por mortos, porque é a história dos mortos. Tem gente viva, mas a gente é tão louco que a gente nem sabe se ele encontra com o vivo, se ele só falou só com fantasmas. E cada fantasma representa tipo um aspecto da cidade, uma parte da história da cidade. Todos estão ligados a Pedro Páramo. Então eu achei assim que o autor ele foi muito inteligente. Ele faz críticas sociais bem pesadas e a gente não fica chocado. Como o Valesca falou, é muita maldade, mas assim, para mim foi a maldade sutil, assim, sabe? Sim. Maldade, mas não é aquela coisa como um livro que eu não consegui ler, que, nossa, é tanto detalhe de maldade que você não consegue ler. Esse não, assim, é mais sutil, né? O que o Pedro Páramo fazia com as meninas, o que ele queria, assim, ele não tinha escrúpulo, ele estava acima de tudo. Essas terras eu quero. Aí manda matar, sabe? E eu gostei muito por essa narrativa fantástica e o modo como ele conta a história, como se fosse um quebra-cabeça, assim, dos personagens. E por isso que é o meu 4,5. Muito bem, meu amor, lacrou na nota e nas explicações. Agora vamos lá, Alisson. Nos explique, meu amor, quais são os seus pontos positivos e o por causa do 3, o 3. O livro, eu acho que o meu problema foi a leitura, porque eu li até a metade e ia finalizar para o encontro. Aí, como não teve o encontro, eu disse, não, eu vou continuar depois, que eu estava lendo outras coisas, e aí eu retomei agora essa semana. Aí ficou meio essa quebra da narrativa, e eu não tive essa imersão que a Valesca e Ilka tiveram, assim, a Alessandra, de você sentir, assim, a profundidade do livro. Aí, para mim, ficou mais confuso do que já parecia. Aí, assim, realmente, o livro, ele é muito profundo. Essa forma de conversa, de explicar essa forma fragmentada, eu acho muito, muito inteligente, muito profunda. Tem um filme que ele simula essa situação, que é A Passagem. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o filme todo é só o momento da morte de um rapaz. Eu acho que ele foi atropelado e o filme todo é o momento que ele está deitado no chão esperando a ambulância chegar. E esse momento tem aquele momento que o pessoal diz que na morte a gente revê a vida, né? Só que no filme ele não revê a vida dele. Ele cria uma narrativa com os rostos que estão ali no entorno dele. Aí é interessante que você vê a mulher que ele tem um caso romântico, tá ali, é uma mulher que está olhando para ele, tá? E assim, é muito interessante que mistura a vida dele e o que ele está criando ali naquele momento, que é a hora da morte. Aí, assim, o livro, como ele tem essa dinâmica dessas vozes, por essa narrativa psicológica, essa profundidade, o livro é sensacional. E essa ambiguidade de as pessoas estão vivas, as pessoas não estão, o que está sendo contado, o que não está. Eu acho que o que realmente dificultou para mim foi a leitura e ler outras coisas que a Alessandra falou. Se você está lendo o livro, leia só o livro, para ter essa profundidade. E além desse ponto da narrativa psicológica, que eu achei muito interessante, outra questão que eu achei muito, muito legal é
como ele intercalou as vozes dos personagens, que eu acho que é até engraçado, que é meio uma coisa mediúnica, porque você começa a ouvir uma narrativa e você não sabe quem é. Aí daqui a pouco sai uma palavra e você, essa pessoa é tal pessoa. E às vezes dificulta bastante, mas é muito inteligente, porque ele coloca entre aspas, e esse entre aspas é o pensamento de alguém. Aí você fica pensando, quem é que está narrando? O que é que está acontecendo? E são essas vozes dessas pessoas que vão ocorrendo durante o livro, né? É muito inteligente, o livro é muito profundo, tem que ter uma releitura para arrematar. Pois bom, depois aí dos comentários de Alisson, assim, meu 2,5 foi, o livro é interessante, mas eu não consegui ter eu abandonei o livro quando ele chegou na casa da mulher, porque ele ficou escutando as vozes e tudo, aí eu vim entender mais, assim, depois que eu assisti o livro. Aí, assim, é um livro bom de ler, não tem essa dificuldade, mas, assim, você tem que, faço que nem as meninas, ter essa imersão para entender, mas é um livro fácil, você termina logo, né, assim, não tem aquela dificuldade, é bem criativo o enredo, mas aí quando for nos pontos negativos, eu detalho melhor, que senão eu vou começar a falar dos pontos negativos. Então, vamos lá. Expostos esses pontos positivos, vamos começar com os pontos negativos. Vamos. Valesca, né, ela deu 5, não sei se, mas pode ficar à vontade para comentar alguma coisa. Então, eu acho que o meu ponto negativo vai ser unanimidade, inclusive vocês já comentaram, que é a questão do livro ser um pouco confuso. Realmente, assim, eu tive que ler só o livro, eu não podia fazer mais nada e tinha que estar naquele estado de concentração completa. Eu tentei ler um dia que eu estava muito ansiosa e eu não consegui. Eu não Sim. conseguia, não entendia, estava tudo muito confuso, tudo muito perdido. Eu tive que realmente parar e começar no outro dia. E até aceitar isso foi um longo processo, assim. Eu falei, comecei a ler o livro. Aí fiquei. Quando chegou na parte na casa da mulher, eu falei, que maluquice, essa mulher tá morta. Comecei a pensar, essa mulher tá morta, eu tenho certeza que essa mulher tá morta. E ela dando vários indícios que não só ela estava morta, ele também estava morto. Eu não sei se vocês concordam, mas tem uma hora que ela fala assim: quando você vai descansar? E aí eu fiquei. Quando eu assisti o filme, eu fiquei, meu Deus, ele já tava morto aí, né? Tipo, será que ela tava perguntando quando que a alma dele ia descansar? Será que era isso? Meu Deus, já tava dando vários indícios e tal. Só que tipo, quando ele chegou na casa da mulher, aí passou um pouco, acho que nos 30% eu larguei o livro. Porque começou a. Eu acho que é quando começa a falar do Miguel Páramo e eu já não tava conseguindo meio que acompanhar a ordem dos fatos e tal. Aí eu falei, e se eu escutar o audiobook? Será que se mudar o estímulo eu vou entender melhor? Não consegui. Aí eu falei, tá, e se eu assistir o filme até essa parte que eu tô até agora? Cara, não entendi. Eu tive realmente que parar tudo e ler apenas o livro pra eu conseguir entender o que de fato estava acontecendo. E aí, depois que eu li o livro, que eu consegui assistir o filme e entender. Porque também assistindo o filme eu não tava entendendo. Então, assim, é realmente muito confuso. Eu acho que é um desafio muito grande pra gente que, tipo, apesar de ter esse hábito da leitura, né? A gente tá o tempo inteiro cheio de estímulos, cheio de outras coisas. Cara, videozinho rápido. Teve uma hora que eu queria botar o filme em 1.5x pra ver se dava uma adiantada por conta de ansiedade. Falei, cara, não tem condição isso aqui. Vamos com calma, vamos sentar e de fato assistir o filme, porque são 2 horas. Só que assim, esse foi meu maior desafio, que era concentrar para ler o livro e, e eu vim de uma semana de provas e eu tive que me virar para ler. Porque eu parei em 30% e aí, como não teve o encontro, eu larguei o livro, fui ler um outro livro que eu precisava ler e só voltei essa semana. E eu acho que eu vou reler porque eu quero ter essa sensação
de ler a história e saber de fato o que ele tá falando e conseguir pescar todas as ideias ali, todas as pistas que ele foi deixando. Sim, muito bem. E aí, Ilka, qual o ponto negativo, algum aspecto que ele chamou a atenção que não foi tão agradável? Eu vou citar dois, que é geralmente o que a gente faz. A mesma coisa que fascina é a que dificulta, que é essa linha cronológica, que não é linear. Então, era um livro de idas e voltas. E é interessante que são memórias que se invadem. Você começa o livro com as memórias de Juan Preciado e depois termina que o livro ganha uma outra extensão e já são memórias de outros. As de Pedro Páramo, com Susana e outras e outras. Então, essa linha cronológica, como não é linear, ela dificulta um pouco e você tem que ir construindo essa história, até para entender no livro quando foi que Juan Preciado morreu, né? E também eu acho que essa invasão das vozes, quando minha experiência era, eu estava lendo e entendia que existiam pessoas ali naquele ambiente, vivas ou mortas, que se comunicavam. Mas aí, de uma hora para outra, vinha uma pessoa que gritava ou irrompia aquele diálogo com uma expressão. E eu tinha que voltar para entender, não, aqui está falando com exclamação, então é algo mais imperativo. Aí eu via que era outro personagem que entrava naquela dinâmica dialogal. Então, tudo isso faz com que fique uma leitura de idas e voltas. E pode ser que para alguns leitores canse. O enredo ele chama, convoca, mas essas idas e voltas elas dificultam para alguns. Então, eu acredito que esses para mim sejam os pontos negativos. Muito bem. Ale, por que o 4,5 e o que é que você achou? Quais são os pontos negativos que você observou? Então, eu concordo com Valesca, com Ilka. Eu acho que essa questão da história não ser linear é difícil, não é um livro recreativo. Você não pega um livro, vou aliviar minha ansiedade aqui, como a Valesca falou. É um livro que você tem que ler o livro pelo livro. Não tem como pensar em nada. Você não pode nem viajar na cabeça, que aí você tem que voltar, você tem que prestar muita atenção. E como o Ilka falou, é o que fascina e o que afasta o leitor também, porque eu geralmente leio à noite, um pouquinho toda noite, mas eu não consegui, eu abandonei o livro, fiquei com preguiça de voltar, e Alisson dizendo que o livro era chato, aí eu, ai meu Deus, eu vou ter que ler esse livro chato e tal. Aí eu fiquei nessa, assim, mas aí quando hoje eu tirei, olha, hoje eu vou ler esse livro. Eu sabia que ele era pequeno e dava em média 2h30 para ler ele completo. E eu consegui ler ele todo e eu achei fascinante, mas ele é um livro que ou você ama ou você odeia. Eu acho que é assim. Não tem meio termo, porque é um livro para ser sentido, ele é pequeno, o autor economiza palavras, né? Ele é um livro pequeno, mas tudo é importante, porque lá na frente você vai, né, precisar daquele dado para você ir juntando as coisas e tal. Então, aí esse é o que faz o livro ser extraordinário, também é um ponto negativo, que inclusive prejudicou a minha leitura também. É isso, gente. Eu vi uma pessoa falar que o livro é pequeno porque ele enxugou tanto a história até ficarem só os ossos. Eu achei isso muito profundo. E teve uma hora que eu comecei a me cobrar, tipo assim, meu Deus, por que eu tô demorando tanto para conseguir ler um livro de 200 páginas? Até perceber que a história era muito profunda, que eu realmente não ia conseguir ler rápido. Pois é. Eu vi em algum lugar que diz que ele economiza nas palavras, que ele é muito sintético. Sim, agora, Alisson, por que do 3 e quais são os pontos negativos? Eu acho que, para mim, o fato de ele não citar muito o nome dos personagens dificulta muito.
porque você fica querendo pescar quem é que está falando, quem é que está sentindo aquilo ali, e isso dificultou muito, porque eu ficava tão preocupado em entender quem era que estava falando, que não prestava atenção no que a pessoa estava falando. E, e ele não fala o nome das pessoas. Você vai descobrir que o nome dele é Juan Preciado, acho que já passou da metade do livro. E aí ele fala eu acho que a mãe dele, a Dolores Preciado. Você, cara, quem é essa mulher? E daqui a pouco a mulher aparece, você, meu Deus. Sim, o livro já praticamente acabou. Eu achei que isso foi desnecessário, assim, é uma dificuldade que ia ter uma forma mais clara de marcar as falas dos mortos, sei lá, botavam um itálico, botavam. Eu acho que ele não ajudou, que ele poderia ser. Eu lembrei do livro aquele Caetés do Graciliano Ramos, ele chama as pessoas, geralmente as pessoas têm dois nomes, sei lá, Juan Preciado. Aí ele às vezes chama de Juan, chama de Preciado, e ainda às vezes chama por um apelido. Aí, meu amigo, você não quer ajudar, assim, você tá. Aí eu acho que ele poderia ter facilitado nesse sentido de, não sei, assim, o ruim também é que o autor, ele ser muito, explicar muito também atrapalha. Mas, assim, eu acho que pontuar algumas coisas, eu acho que é igual que a Valesca falou. Agora que você entendeu tudo, assim, a história geral, e você lê de novo, eu acho que vai ser outra experiência. Porque no início você está tão perdido, está tão atarantado na história, e você não consegue fruir muito da história. Aí eu acho que esse é um ponto negativo. E outra coisa que eu achei que ele pecou, deixa eu ver, outra coisa. Eu acho que só isso mesmo, acho que só esse ponto. Se não fosse isso, porque a história ela é muito boa. A história dessa descida, a questão de ele revisitar esse passado, de encontrar. Que, assim, é um resgate, né? É uma história muito boa. Só que, assim, esse. Mas, assim, acaba que isso é uma característica que ajuda muito o livro, porque, assim, como ele falaria esse mundo dos mortos, essa questão de mistério, de, de, de tá esse caos, assim, que é meio um caos, assim, é meio caótico, só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei interessante no livro, que parece que ele tá tudo vazio, Sim, tá tudo vazio. Porque, assim, é gente falando o tempo todo, aí você fica, depois que terminou o livro, e Valesca falou dessa história do vazio, eu fiquei pensando, cara, e realmente dá essa sensação, porque é tudo vazio, a cidade vazia, mas tem essas vozes, tem essas coisas que aparecem, que somem, só que o livro dá essa sensação de vazio, de silêncio. Eu acho que a dificuldade realmente é essa, assim, ele não pensou muito no leitor, não pensou muito na gente essa facilidade de entender as passagens, entender que no começo ali, acho que em 30%, você tá ali do nada, aí você já entra na memória do Pedro Páramo. Aí você, meu Deus, o que é isso? Assim, quem é esse cara? Assim, Eu até pensei, eu tinha parado, eu dormi lendo a parte dele lá na casa da velhinha lá. Aí no outro dia tá o cara no banheiro, a mãe, menino, sai daí. Eu disse, que é esse menino? Eu pensei que era ele. Aí não é Pedro Páramo, eu disse, não entendi nada. Bom, pegando aí o gancho, né, da fala de Alisson, já que minha nota foi 2,5. Assim, eu estava com muita expectativa, tanto que eu fiquei pensando muito em 100 anos de solidão, porque assim, o enredo é ótimo. Se o leitor conseguir entender essas indas e vindas, mas eu também não sei se ele fez isso proposital para já querer retratar essa ida e vinda do mundo dos mortos, né? Pode ser que ele tenha pensado nessa jogada, assim, mas dificulta muito para o leitor. Tanto que depois, faço que nem Valesca, acho que foi porque eu não tive aquela. Depois eu fiquei de saco cheia. Ah, esses mortos em Nivina aí, eu não estou entendendo mais nada. E é assim que tem que ter uma paciência, você sentar mesmo para tentar conectar, né? Os espaços, quem é que está falando. E aí, como a Alisson falou, tinha algumas vezes aí, naquela hora que bateram na porta.
Aí era o menino que morreu, né? Que o cavalo ficou perambulando. Aí de uma hora para outra, aí um batia na parede. Aí você, sim, quem está batendo na parede? Não teve uma cena, né, que ele descrevia? Assim, eu tive essa dificuldade. Eu entendi mais depois que eu assisti o filme da Netflix, que assim, é o livro mesmo. Aí você vai, como Valesca falou, você vai reconhecer, Nita, tem essa parte no livro. Até ele entrar na cidade, quando ele desceu, que encontrou a primeira pessoa lá, né? Aquela senhora, quando ele desce. Aí eu disse, eita, menino, livro massa no enredo. Então, assim, aí eu estava com aquela grande expectativa, aí depois eu me perdi. Pode ser que seja uma falha minha, né? Que depois eu tenho que sentar e me ambientar melhor. Aí fiquei meio perdida. Depois não entendi como aquela menina caiu no poço. Aquela lá que pegou a caveira e O pai esfarelou, depois dela, voltou. posso explicar? Pode. O pai dela parece que trabalha com mina, né? Com essas coisas. E aí Foi. ele coloca ela lá naquela corda e desce ela no poço que ele naquele buraco que ele Foi. cavou pra ver se acha alguma coisa. Ele quer achar dinheiro, quer achar ouro, quer achar alguma coisa. Só que ela desce lá e ela acha o quê? Ossos. Que é quando ela pega a cabeça, grita, né? E desmaia, ela se assusta. É isso só. Porque, Sim, foi. é Aí como eu se dissesse fiquei. que lá não tem, Sim, não tem nada, só tem os restos foi. mortais Aí mesmo ela das desceu pessoas. lá e tudo, depois que ela ficou bem traumatizada, né? Aí, assim, tem uns pontos que eu assim, não entendi bem. Mas isso não, delírio, não, eu fiquei em dúvida, porque ela tá naqueles delírios lá, pensando no marido, e ela tá Sim, naquela. E ela lembra, né, dessa cena do poço. Só que assim, parece que ela tá criança e o pai dela manda ela descer. E ela encontra sim. um corpo. Aí assim, o corpo é o pai, ela tá descendo, é meio, não sei, assim, fica confuso, que é meio um. Ela descobre que o Pedro Páramo matou o pai dela, só que é meio uma visão que o pai dela está ajudando ela a descer, como se fosse o pai mostrando que ela tinha morrido. Que o pai disse: desça e procure as moedas de ouro. E aí, assim, é confuso, realmente é um. A ideia Aí que é o pai mostrando que. aí tem assim, tem alguns, né? Como eu já falei, é, algumas cenas que você fica assim, você não sabe se é um delírio, se está vivendo mesmo, e é isso. E assim, não vou abordar essa questão da tristeza, né? Que um livro, para ele ser bom, acho que ele tem que ser um pouquinho triste, que se for alegre, acho que ninguém gosta. Aí isso aí eu nunca vejo como um ponto. Como um ponto que pesou bastante. Tanto que esses aspectos passaram despercebido. Despercebido, assim, não teve aquela ênfase. Aí, mas eu acho que a dificuldade mesmo foi esses mortos passeando, subindo e descendo, cada um querendo seu espaço. Aí ficou daquele jeito. Pode falar, Lê. Então, sobre essa questão dos mortos, né, dessas vozes de todo mundo falando, assim, eu achei que era tipo uma cidade fantasma, um lugar não na Terra, um lugar para onde mortos iam. Eu achava que o Juan estava morto. Uhum. Aí depois, quando ele morre no meio do filme, aí no filme do livro, eu continuo achando que ele está numa cidade fantasma, assim, que tipo Silent Hill, que tem aqueles ecos dos mortos, né? Aí, quando ele foi enterrado, alguém enterrou ele, então pressupõe-se que tem vivos na cidade, alguém enterrou ele na mesma cova da Doroteia. Aí eu fiquei achando, será que esse cara não morreu e essa cidade é o cemitério? Eu acho interessante o livro, que ele vai abrindo margem assim para você ficar pensando sobre o que pode ser, né? E eu gostei assim desse vazio da cidade, dessas histórias dos mortos se entrucando, mas todas elas têm uma relação. E eu acho que numa análise mais profunda, as pessoas representam aspectos da cidade, né? Como Sim. pobreza, ganância, os irmãos incestuosos com relação à moral. E uma coisa que também eu fiquei teorizando foi que quem fica preso na cidade é quem morre sem a extrema-unção. Hum. Apesar de Susana tá lá, né? E ela recebeu a extrema. Mas o padre foi bem malvado, aquela extrema-unção dele com ela, né?
Sim. Mas uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, que eu percebi assim que depois que o Miguel Páramo, parece que depois que o Miguel Páramo morre e ele dá a extrema-unção pra ele, né? Que ele vai lá e abençoa ele, mesmo sabendo que ele não poderia fazer isso, porque Miguel era uma pessoa problemática, todas as pessoas que morrem depois daí começam a dar muitos problemas. É como se que, tipo, parece que o padre ele não pode dar extremo como penalidade. Ele não pode dar essa extrema-unção para as outras pessoas que morrem. Alguma coisa assim. E aí as pessoas começam a ficar com as almas perturbadas lá, presas. Que é o caso da Doroteia, que ela foi uma Sim, pessoa bem sim. sofrida, né? E o padre só Uhum. poderia dizer, não, siga seu caminho, mas ele fez questão de dizer que ela não iria para o céu, que ela iria. E, Achei interessante esse ponto, né? A única esperança que eu tenho nessa minha vida sofrida é que eu vá para o céu. Mas nem isso o padre me tirou. Aí ele era bem cruel com alguns, né? Assim, bem moralista, bem vou dar extrema-unção para quem realmente merece. Tanto que na cena da Suzana, ele fica em dúvida se ela merece ou se ela não merece. A Suzana já não quer nem saber também, só queria dormir, né? ela só queria que ele E calasse a boca. que ele fosse embora. Aí dá a ideia, assim, que as pessoas estão presas ali na cidade por assuntos mal resolvidos, que não são todos, nem todos são fantasmas, né? Tanto que o Pedro Páramo, ele nem é um fantasma. As pessoas ficam falando sobre ele. Eu não vi ele como um. O Juan nem encontra Pedro Páramo, né? Só fica Não. ouvindo as histórias do Não. Pedro Páramo. Nem depois de morto ele encontra o pai, né? É. E outra loucura é como é que a mãe manda o filho para ali, né? Acho que o que falou isso. Que loucura, o cara só foi morrer lá. É como se fosse também o fechamento de um ciclo, né? O último filho Mas do Pedro Páramo. eu acho que é também porque ela não sabia como estava a situação. Todas as memórias que ela tinha de lá eram coisas boas. Pois é igual Santa Maria, nunca se sabe o que tem lá e querem que a gente volte. Tô brincando, palhaçada. Tem algum outro aspecto que vocês acharam interessante e querem destacar, querem comentar? Mas em Ilka? relação a isso, já pegando um pouco da fala, é interessante que ela. Eu gostaria de saber o que foi que Dolores gostou de lá, porque ela casou praticamente criança, engravidou. Ela disse que queria ir para a casa da irmã e o marido disse: não, você escolhe, ou eu ou sua irmã. Então, você gosta de sua irmã? Colocou todas as malas dela em cima da carroça e mandou a mulher embora. Então, existia também uma idealização desse lugar, né? Porque eu acho que desde aquele tempo já não era tão bom assim. Eu olhando ali a biografia de Juan Rufo, quando ele ficou órfão, os pais eram proprietários de terra, foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro Páramo. Os pais eram muito ricos, o pai morre e aí ele começa a entrar numa decadência. Então, qual foi a atitude dele? Ser insubordinado, que é quando a avó diz que ele é insubordinado mesmo, que ele não quer nem trabalhar, não quer responder a uma autoridade, é insubordinado, e aí ele começa a fazer, primeiro, as pequenas maldades que o poder dava a ele, e depois as grandes, porque aí o livro vai falar de diversas coisas que, pelo poder que ele tinha, ou pelo menos tinha essa figura de poder que era dada a ele começava a exercer essa maldade no poder que ele tinha. Então aí eu fico me perguntando o que foi que Dolores quis dizer quando ela pediu que ele fosse lá, mas que só pedisse ao pai o que era de direito dele. Se ela já tinha sido expulsa, se já tinha passado tanto tempo, então será que era um karma? Eu penso nesse retorno do recalcado, dessa coisa que você vai resgatar, mas você sabe que não tem nada lá.
Não, assim, com relação, eu acho que a buscar o que era de direito, nesse ponto eu não fiz nenhuma análise muito profunda. Eu acho que assim, o Pedro Páramo casou com ela por interesse, né, para pegar as terras dela. Então, quando ela saiu e deixou, ela deixou tudo para ele, até o que era do filho dela, né, terras. Aí eu acho que é nesse sentido de busca o que é seu, você tem direitos lá. Aí como Valesca falou que ela não deveria saber como estava, aí até faz sentido, vai lá atrás da tua herança. Não, você não quer o que é dele, você quer o que é seu de direito, que aí seria a parte dela, né? Eu acho que foi isso. E quanto às lembranças boas, eu acho que até ela se casar com Pedro Páramo, acho que ela era feliz. Eu acho que ela tem boas lembranças, né? Que aí desandou depois que ela casou com ele, que ele casou só por interesse. Quem fala primeiro, Alisson ou Valesca? Alisson, pode falar. Se bem que eu não sei se eu quero falar Eu depois acho. dele, mas ele pode falar. Não, eu acho que essa história da mãe, eu acho que ela pensou, assim, a coitada pensou que realmente Pedro Páramo queria alguma coisa com ela, só que ele realmente só queria as terras lá da cidade, ele conseguiu, e depois ela foi expulsa, praticamente foi expulsa, tanto que, sim, vocês, na teoria, o Juan Preciado era o único filho legítimo do Pedro Páramo, e assim, por absurdo que seja, ele não tem o sobrenome dele. Você vê o Miguel Preciado, o Miguel Páramo, é filho dele, mas assim, é um filho bastardo. E o filho o verdadeiro, legítimo dele é Juan Preciado. Eu acho que muito mais. É assim, é tão estranho que se você for pensar realmente no contexto, eu acho que tudo foi só na cabeça dele, um resgate da história dele. Porque essa história da mãe tá morrendo no leito de morte, pega na mão dele e fala, vai encontrar seu pai. Aí, assim, eu não sei se ela realmente esperava que ele desse alguma coisa para ela, assim, para ele materialmente. Eu acho que seria muito mais esse resgate da história dele, assim, quem é você, o que, de onde você veio, qual é a sua história, assim, para ele construir uma narrativa de vida. Só que, assim, existe, sim, possivelmente tem essa história dele ter ido, ter encontrado alguma coisa, ter andado ali pela região, mas só que fica muito metafórico, como se fosse uma questão só interna, dele ter tentado construir essa narrativa de vida. E eu não sei, assim, realmente, se tudo é só o momento de morte dele, porque a narrativa do livro é toda construída num colapso do Juan Preciado. Ele começa, ele entra na cidade, ele é muito calor, é muito assim como se fosse como é a palavra, uma overdose de sentidos. É muito calor, é muita claridade, e ele começa, parece que está doente, ele fica suando muito. Aí daqui a pouco ele começa a escutar vozes, as vozes vêm, e ele começa a falar com gente que não está ali, e daqui a pouco é como se ele tivesse uma dissolução do eu, assim, ele fica fragmentado. As narrativas começam a aparecer, ele vai reconstruindo a história, e tanto que o arco se fecha com o irmão dele, um meio-irmão, matando o próprio pai. Aí, assim, é engraçado que a gente não sabe quando ocorreu essa morte, mas no livro ela se fecha nesse momento, assim, quando ele reconstrói a história do pai, o pai morre, o irmão mata ele, e o livro acaba aí. É até, assim, uma narrativa meio abrupta, assim, olha, o pai morreu e pronto, acabou. Aí fica essa ideia, como se fosse essa reconstrução do passado. Aí eu não sei se que assim dá essa ideia que meio que ele ficou doido e é engraçado que até essa história dele ir para a mesma tumba, a mesma cova de uma doida, lembra daquele filme Estamira, assim, que ela começa a falar, só que tem uma narrativa lógica na loucura dela, e ela começa a conversar com ele, vai passando as informações, e você constrói uma narrativa. E é meio isso que acontece, só que
é muito difícil falar o que foi real e realmente o que foi só essa dissolução da mente dele, como se fosse um momento de morte, e o que foi que realmente real que aconteceu nessa narrativa. É bem complicado. O que eu penso, pensando nesses cenários, eu fui ao extrapolamento de tudo. Eu pensei, será que ele, depois que a mãe morreu, ele teve um surto e começou a gerar tudo isso? Porque muitas vezes o que me dava a sensação era que eram vozes da cabeça dele, representações daquilo que ele estava vivendo no mundo psicológico interno. Aí eu pensei que isso teria sido, essa cisão foi na morte da mãe. Depois eu pensei, não, a mãe deu essa ordem a ele, ele foi. E quando chegou lá, que depois começou a suar e tudo, e sabendo o que era que o pai tinha feito, aí ele surtou aí, a cisão foi aí. E depois eu até pensei, isso não aconteceu, estava todo mundo morto, e ele estava ali naquela história entre alguns vivos que não eram o núcleo duro do livro e os que estavam ali, as personagens principais, só que conversando e aquilo tudo era como se Comala fosse um limbo. Ninguém escapou e está todo mundo ali em conversa. Mas dá a impressão de que pode ser uma narrativa que tem os mortos e os vivos mesmo, mas também que pode ser se passar nesse mundo psicológico dele. Uma coisa interessante que para mim foi fantástico no livro foi, muitas vezes eu fiquei, para eu entender os diálogos, eu precisava me fazer como se eu tivesse cega. Não, eu fecho os olhos e penso no diálogo. Então aí você consegue compreender melhor. É como se a narrativa fizesse mais sentido. Eu pensei, se eu fosse cega e ouvisse esse diálogo, eu acho que eu teria sensibilidade maior para saber de onde vêm essas vozes. Muito bem. Nossa, muito bom isso que você falou. E o que eu queria falar foi exatamente isso que a Alisson falou, que eu entendi que não era nem as terras que ele estava indo atrás de receber do pai ou alguma coisa material que fosse de direito dele, mas realmente da história, sabe? De saber quem era o pai dele, o que que tinha acontecido e tal. Só isso mesmo. Alguém? Não, então, só mais uma contribuição aí, completando o que o Valesca falou, seria o reconhecimento, né? A história dele. Sou Isso. Juan Páramo também. E o que o Uca falou também achei bem interessante, de você... Alisson já tinha me falado, quando eu comecei a ler o livro, que ele, quando ele chega lá na casa, na pensão da Edu Virgens, aí corta para a história que já é o Pedro Páramo pensando. Ele deu essa dica, ó, aquele ali é o Pedro Páramo. Aí, a partir dali, eu passei a fazer que nem eu, que eu só lia, sem tentar entender quem era. Aí, lá pelo meio, ele vai explicando. Aí, assim, a leitura ficou mais fluida, realmente. Você só vai lendo e vê o que a história vai... Para onde a história vai, sem você ter pré-ideias, assim. É que a gente também quer não Isso, controlar, né, a narrativa. então é isso, é não controlar. Você vai lendo, aí já é outra história. Aí apareceu um nome, anotava e me ajudou a ler mais rápido, mais fluido, sim, porque por mais que seja um livro pequeno, eu achei um livro bem difícil. Acho que é o livro mais difícil que eu li até agora. Mais do que 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão tinha história, né? Era um livro mais robusto. Esse, menino, é pequeno e muita coisa, muita gente acontecendo ao mesmo tempo. Muito bem. Mais alguma consideração? Só uma. É interessante na leitura porque vão passando diversas revoluções, né? Tem a Revolução Mexicana, que é retratada, depois vem a Guerra dos Cristeiros, e depois ainda vem um pouquinho desse pós-guerra, porque é uma ascensão e depois vem esse declínio que é retratado no livro, que tem como figura central Pedro Páramo. Então você vê, é a figura do coronelismo, daquele que manda, daquele que invade, daquele que estupra, daquele
que toma tudo para si, inclusive também as mulheres, e depois você vai vendo. Aí tem todo aqueles capangas que vão lá negociar com ele, e termina que ele também dá um sustento àquele bando, que foi no tempo da Guerra dos Cristeiros, e depois há um declínio. Eu fazendo algumas pesquisas, mostra que é como se esse livro fosse o retrato de um complexo mexicano, um complexo cultural de uma identidade forte desse país, e que quando o Juan Rulfo faz, é como se fosse, mostra aquele retrato para o México, e a partir daí, dessa decadência, como é que a gente reconstrói uma identidade nacional como país, e cada um como cidadão nesse país. Então, foi desse apogeu até esse declínio, e com essas figuras que parece que nessa sociedade são bem presentes até os dias de hoje. Então, é um livro também que vai lidando com esses complexos, né? A figura do coronel, que ele chama que eles falam até que Pedro Páramo era uma espécie de cacique, que eles falam desse fenômeno do caciquismo. A figura do capanga que vai lá, mata, faz. A mulher, qual era o lugar da mulher na sociedade, e diversos temas também que são abordados ali. O incesto do pai com a Susana, que é falado de uma forma bem sutil ali nas falas de Pedro Páramo e aquele capanga que ele tem com ele. Então, são temas da sociedade mexicana que estão aí presentes e também são interessantes no livro. Muito bem. Algo mais? E só essa ideia, assim, que a história do Pedro Páramo também é a história da decadência, né? Teoricamente, o pai dele era mais rico, ele tinha. E meio quando a história começa para ele, é assim: ó, tá tudo se desfazendo, e aí o que é que você vai fazer? Aí ele vai pelo caminho da força, né? Porque na época, vamos dizer assim, na época do pai, ele ia pela riqueza, todo mundo considerava, e é engraçado que o Dom Fulgor, ele percebe a diferença do pai para o filho, e ele acha assim, ele meio que se assusta, porque acaba que assim a riqueza, a força do pai dele era uma força econômica, todo mundo respeitava. E o Pedro Páramo vai realmente pela força. Ele mente, ele mata, e é assim assustador que ele chega e fala: não, traz a Susana e mata o pai dela. Matar dê um jeito nele. E no livro anterior, a gente vê essa história da decadência. É engraçado que o livro anterior também foi uma história de decadência lá no Alfonso de Eldorado. E o cara, assim, ó, tá entrando em decadência, o que é que você vai fazer? Ele não consegue fazer nada. Ele fica apático e se entrega e entra na loucura. E o Pedro Páramo diz: não, eu vou fazer alguma coisa. E ele faz da pior forma possível para tentar manter ali, e assim, acaba que ele consegue. Só que acaba que eu acho que a história, o ponto é esse, assim, como o filho resgata a história desse pai, assim, de que forma você vai se encaixar nessa história, o que essa história tem a ver com você. E é interessante que, teoricamente, ele conseguiu na hora da morte, né? Assim, a morte foi assim, tudo fez sentido, tudo explicou, tudo foi. E o Pedro Páramo é um homem mau. E a última fala, eu entendi também que o Pedro Páramo, ele está ligado à vida da cidade, né? Quando ele morreu, quando Susana morreu e ele morreu junto, a cidade, no livro dá a entender que a cidade também morreu de fome, né? Então ele movimentava a cidade e tal. Então, quando ele morreu a cidade também, ficou uma cidade fantasma. É isso. É que apesar de tudo, né, dele ser uma pessoa ruim, ele era influente ao ponto de sustentar, de fato, aquelas pessoas, aquela economia, todo aquele sistema que existia. Então, quando ele morre, quando ocorre o declínio dele, tudo meio que vai junto, sabe? Tudo vai por água abaixo.
Algo mais? Acho que é só isso, né? Tava fazendo minha mídia para postar no Instagram. Inclusive, Só aproveitando isso. a deixa, siga a gente no Instagram, é prea.cast? É, Prea.cast, o que está fazendo muitos Não, conteúdos lá. pré-cast. é a É cast. Preacast só? É. Só. Preacast. E o que está fazendo muitos conteúdos muito bons lá pra gente. Vão lá, curtam, compartilhem. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ou então se vocês. Dá pra deixar comentário agora no Spotify, né? E se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube também, comente, curta, compartilhe, mande pros seus amigos para conhecer essa obra maravilhosa. E faça o nosso nome chegar numa gráfica para nos patrocinar, uma editora, aliás. Uma editora para nos patrocinar. Precisamos das canecas, dos chaveiros, tudo do Preá. E é isso, minha gente. Obrigado. Assistam, comentem e compartilhem. Calma aí. Sim. O sorteio do próximo livro. Vamos ao vivo. Eita, tá eficiente. Vai revelar de quem foi essa indicação? Quem? Essa indicação eu já sei qual foi a mente fértil. Qual? Por muito tempo eu achei que tinha sido você, viu, Araci? Todo mundo achou esse livro sem pé sem cabeça, fará assim. Essa maluquice, coisa de fantasma. Não, eu tô assim, até tô triste porque eu não chipei muito, mas eu vou reler, porque eu gosto dessas histórias de fantasma, essas histórias loucas. Pois é, achei tão E você. quem foi que vocês já descobriram? Você acha que foi quem, Ilka? Eu acho que foi Valesca. Você, Ale? Foi o Maurilo. Você, Valesca? Foi Maurilo. Foi Alisson. Mas deixa eu lhe dizer, eu não chutei o nome dele, porque sempre só cai os dele. Esse sorteio tá viciado. Ei. Esse sorteio tá viciado. Gente, nunca caiu um livro meu até agora. De Alessandra, eu nunca... E o Ilka também. Não, de Alessandra saiu o Órfãos do Eldorado. De Alessandra de Único. Araci. Desde que eu entrei, foi o único que saiu. Diferente foi o de Ale. O que mais sai é Araci. O que mais sai é Alisson. Araci. Vamos ver agora, pois veja aí, Alisson, esse sorteio. Sorteou? Ele tá sorteando ali. Não, eu já sorteei. O livro que saiu foi Memórias do Subsolo. Eita! Isso é tão Araci, gente. Peraí. Isso é Ilka. Isso é Ilka. É Ilka. Cara, a gente foi de um livro de morto. Ei, Do subsolo. ó, a primeira indicação, Damas de Pau, quem foi? Araci. Eu. O Vento Sabe o Meu Nome. Meu. Os Despossuídos. Alisson. O Artista do Mundo Flutuante. Alisson. Valesca. Foi. Foi não, foi Pedro Alisson. Páramo. Alisson. Eu. São quantos ao total já, gente? Já leu? Deixa eu ajeitar aqui que eu não botei o... Gente, vamos ler E a Dostoiévski. gente coloque aí um cachorrinho para engajar. Já foram 6. Dama de Paus, Vento Sabe o Meu Nome, Os Despossuídos, Um Artista do Mundo Flutuante, Órfãos de Eldorado e Pedro Páramo. Aqui pro final do ano fecha os 10. Será? Vamos ver. E é isso, acho que a gente Então, fechou? pode encerrar a gravação. Né? Fechou, gente. É isso, então. Memórias do Subsolo. No próximo encontro, vamos mergulhar nessas terras. Tchau, gente. Até a próxima. Um beijinho. Fiquem bem.